Vou ler um versículo que o Senhor tinha me dado desde a semana passada. Aí depois Glauber que entrou em contato. Aí foi só apenas confirmação do Senhor. Né? Está lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Amém? Vamos ler o 1 e o 2. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí a gente vai para o 17, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exalto no Deus da minha salvação. Exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os de corça e me faz andar alteiramente. Amém? Essa foi a passagem que o Senhor me deu durante esses dias, irmãos, né? E já começo pedindo ao Senhor, aviva a tua obra em nós, Jesus, né? Porque nos dias tão difíceis que estamos, foi o que eu estava dizendo agora na escola dominical, nos falta forças, nos falta ânimo, nos falta destreza, né? Mas o Senhor é aquele que sustenta a mim e a você debaixo da sua destra fiel. É aquele que nos coloca de pé, nos dando graça, nos dando força para esta jornada que ele tem contado comigo e contigo. Né? E assim não foi diferente com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque ele foi levantado num tempo difícil, né? Num tempo de sofrimento para aquele povo desobediente, irmãos. Né? Porque a gente sabe que quando a gente desobedece, a gente paga um preço, a gente paga situações que não agradam ao Senhor para nos castigar de uma certa forma, né? Mas ele permite que certas situações venham em nossas vidas por conta da desobediência. E isso aconteceu com o povo de Israel, né? O povo estava desobediente, né? A irmã falou até assim aí agora, que o Senhor, que a gente venha guardar a palavra do Senhor, os mandamentos em nossos corações. E eles esqueceram deste mandamento, eles esqueceram desta palavra. Eles se afastaram daquilo que nos traz esperança, que é a palavra do Senhor. E o Senhor lhe permitiu, né, que viesse o mal, que eles viessem ser atingidos pelos inimigos. Eles foram atingidos ali pelos inimigos, os inimigos invadindo, e só sofrimento, sofrimento. E o profeta foi levantado, irmãos, nessa época, né, porque o Senhor ele sempre vai levantar alguém para clamar. Ele sempre levantará, em meio às situações difíceis que venhamos enfrentar, o Senhor sempre levantará alguém no meio do seu povo para estar clamando pelo povo. Né? Porque muitas vezes nós estamos passando, mas ainda nosso coração está endurecido. Estamos passando por provas, mas estamos com o coração duro, como uma pedra. Mas o Senhor é aquele que esmiuça a pedra, é aquele que quebranta e é aquele que transforma através da sua palavra. Né? A gente lembra do profeta Jó, que enquanto estava ali em sofrimento, né, não murmurou, não questionou, mas a sua esposa disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia em quem poderia confiar. Ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei, né? Porque ele vive. Então, o livro se inicia, né, com o profeta questionando a Deus. Qual o motivo de tanta opressão? Qual o motivo de tanta injustiça?
que o povo ali estava sofrendo. Então, Deus responde, né, anunciando uma medida trágica. Né? Enquanto o profeta clamava, né, o Senhor estava em silêncio. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor está em silêncio, mas está nos ensinando no silêncio. Muitas vezes o silêncio do Senhor é pedagógico. Às vezes a gente quer orar agora e na mesma hora ter uma resposta imediata. Mas tudo é no tempo do Senhor. Tudo é conforme o querer e a vontade dele. E o silêncio do Senhor, naquele momento, permitiu que o profeta continuasse a clamar, interceder, buscar a presença do Senhor. E quando o Senhor responde, né, o Senhor diz a ele, Judá tomaria do cálice da ira de Deus. Ele disse, né? Eu irei castigar o povo. Né, irmãos? Porque muitas vezes a gente está orando, e a gente quer uma resposta boa, agradável ao nosso ego, ao nosso coração. E muitas vezes a resposta do Senhor não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que Ele tem para nós. É aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos moldar. Porque o Senhor só tem... A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nada que o Senhor tem para nós é ruim para nós. Né? Aos nossos olhos possa ser ruim, mas para o Senhor não. Por quê? Porque nós temos uma limitação, mas o Senhor não. O Senhor, ele é ilimitado, ele é onipresente. Ele vê o que irá acontecer amanhã. Então, ele, irmãos, ele nos dá aquilo conforme o seu querer, conforme a sua vontade, a sua justiça. E quando o profeta ele ouviu a sentença do Senhor, né, através de uma visão, né, sobre o futuro, a qual ele deveria divulgar e registrar, pois se cumpriria à risca, porque o Senhor ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. O que o Senhor fala, ele cumpre. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor mostrou ao profeta através de visões, né? Porque quando o Senhor tem uma forma de trabalhar com cada pessoa, não é verdade? Com o profeta Abacuque, ele se revelava ao profeta através de visões. Já o profeta Jeremias, a gente sabe que o Senhor ele falava ao profeta Jeremias. Né? A Moisés, o Senhor falava face a face. E o profeta Abacuque, o Senhor revelava através de visões. E disse a ele, ó, divulga e registra o que eu estou te falando. Porque o que eu estou te dizendo nesta hora acontecerá. E foi o que aconteceu, irmãos. Eles passaram por aquelas dificuldades, eles foram exilados, né? Aproximadamente 70 anos. Eles ficaram 70 anos sofrendo. E após receber tão grandiosa e terrível revelação vinda de Deus, ele fez uma maravilhosa oração. É onde a gente encontra lá no capítulo 2, né? Quando ele começa a clamar ao Senhor, né? Põe-me-eis na minha torre de vigia, colocar-me-eis sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei das minhas queixas. Porque o profeta ele clamava, buscava o Senhor e não havia respostas. E ele pensava, irmãos, que o Senhor estava surdo, né? Ele pensou que os ouvidos do Senhor estavam tapados para não ouvir a sua oração. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele não tarda, ele não falha. Os seus ouvidos não estão
tapados para que não venha a ouvir a minha e a tua oração. Ele ouve, ele está em ação, porém, a resposta vem no tempo dele. E o profeta, ele clamava por justiça, ele clamava por misericórdia, e ele falava, Senhor, até quando? E muitas vezes nós estamos assim, como esse profeta, né? Passando por certas dificuldades, certas situações em nossas vidas, e a gente questiona o Senhor, Senhor, até quando? Até quando eu vou estar passando por isso? Mas o Senhor diz a mim e a você, nesta noite, se ponha na sua torre de vigília, permaneça no lugar e clame, adore ao Senhor. Busque ao Senhor, porque a resposta virá. As orações não estão sendo em vão. Não está sendo em vão que eu e vocês estamos fazendo para o Senhor. Porque o Senhor, ele não dorme nem pestaneja. Mas ele questionava. Foi quando o Senhor disse a ele, o Senhor respondeu, né? Responde. Aí ele diz, né, a oração maravilhosa, em forma de cântico, na qual ele clama por misericórdia e por avivamento, né? E a sua manutenção ao longo dos anos, que é o versículo que nós acabamos de ler, o capítulo 3. E, o Senhor, e Abacuque clamava ao Senhor. Ele buscava, pedindo misericórdia, porque quando a resposta chegou, irmãos, ele ficou preocupado. Porque muitas vezes é isso, quando a resposta chega, que não é aquilo que nós esperávamos, nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar, nós ficamos preocupados, né? Mas aí eu digo aos irmãos, a oração nos prepara para receber aquilo que não entendemos. Porque ele não entendia o porquê que o Senhor estava agindo daquela forma para o povo. Aí o Senhor diz a mim e a você, se você não está entendendo o processo que você está passando, ore. Ore. Se você não entende o porquê, ore. Não questione, apenas ore. Não se desespere, apenas ore. Se não está entendendo nada, confie e ore. Porque o tempo do Senhor chegará na minha e na tua vida. Assim como chegou a este profeta. Ele clamava por misericórdia. Ele começou a murmurar, irmãos. Ele começou a questionar. E assim como Jó, né? Que perguntou ao Senhor por quê. Mas uma coisa eu digo a mim, eu digo a você. Tudo vai passar. Vai passar, porque é do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos permite entrar em certas provas para nos amadurecer, para nos preparar. Mas é apenas um tempo. Então, esse tempo que você está sendo preparado, esse tempo que eu estou sendo preparada, não devemos questionar o Senhor, mas devemos orar e adorar. Aí tem até um hino que diz, né? Questiona ou adora. Você vai questionar o Senhor por que isto? Nós iremos questionar por que aquilo, mas não. Lembrando que nós, como justos, vivemos pela fé. É pela fé que estamos passando por este processo. É por fé que estamos vivendo as dificuldades, estamos vivendo as alegrias, estamos vivendo as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, porque já passamos por momentos difíceis e hoje estamos glorificando. Ou já passamos por momentos felizes e hoje estamos passando pela prova. Mas o tempo que o Senhor preparou para mim e para ti, agora é o melhor para o Senhor. Porque muitas vezes nós necessitamos passar por isso, para que o Senhor nos molde. Porque o Senhor quer um verdadeiro avivamento na minha vida e na tua. E o que é o avivamento da parte do Senhor? Muitas vezes a gente pensa que o avivamento, irmãos, é estar falando em línguas, pulando na igreja de um pé só, mas não. É o quebrantamento.
É um quebrantamento genuíno. É o arrependimento que o Senhor quer da minha parte e da tua. Porque a misericórdia foi derramada nesta manhã em nossas vidas, permitindo que nós venhamos ter uma nova oportunidade de sermos melhores, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Esta é a misericórdia derramada em nós. Foi este avivamento que o Senhor todos os dias nos dá, né? E este profeta, ele disse, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui, temos que clamar por este avivamento. Temos que clamar por este derramamento do Espírito Santo, que ele venha nos revestir de poder, nos revestir de unção, nos revestir de graça, para estarmos passando por tudo que o Senhor tem preparado para nós. E tudo que nós venhamos a viver, irmãos, sem confiar no homem. Porque muitas vezes nós estamos passando por processo confiando no homem, depositando nossa esperança naquele que é dirigente, que é governador, que é presidente. Mas lembrando, irmãos, que independente das circunstâncias, independente do que nós venhamos a passar, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da minha e da tua vida. O Senhor está no controle do meu e do teu barco. A tempestade não vem para nos matar, mas vem para nos amadurecer. Então, nós venhamos a clamar, Senhor, aviva a tua obra em mim. Aviva a tua obra em nós. Aviva, Senhor. Né? E o profeta, ele ficou em posição de sentinela e se apresentou diante de Deus e vigiou e preparou os ouvidos e disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E muitas vezes, irmãos, o Senhor está falando comigo, está falando contigo. E a gente está tão preocupado com as nossas vidas, com os nossos problemas, e esquecemos que existe um Deus que tem o controle em suas mãos. Às vezes a tempestade, o barulho do vento, do mar, está tão alto, que a gente esquece que o nosso Deus tem poder para quietar qualquer vento e qualquer tempestade que venha se levantar no mar das nossas vidas. Nós esquecemos que é apenas uma palavra do Senhor. Aí a gente lembra do profeta Ezequiel, porque enquanto Abacuque questionava, mas Senhor, por que esta situação? O profeta Ezequiel, ele sabia, irmãos, que quando a gente não tem respostas, a gente também não questiona. Mas a gente diz apenas ao Senhor, no meio do vale de ossos secos, quando ele pergunta a mim e a você, poderão reviver esses ossos? Aleluia! Quando ele perguntar a mim e a você, aí nós diremos a ele, Senhor, só tu sabes. Só o Senhor sabe, irmão. Só o Senhor sabe, nós não sabemos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas que nós estamos passando. Só o Senhor sabe como está o meu e o teu coração, a minha e a tua mente. Mas o Senhor tem o tempo certo de fazer reviver os ossos, de fazer aquietar a tempestade, de fazer a grande bonança, dizer ao vento e ao mar, quieta-te vento e mudece-te mar. Ele tem poder para isso. Precisamos estar em nossa torre de vigília, abrir nosso coração e deixar Deus trabalhar, confiar e aceitar o propósito dele em nossas vidas. Hoje o Senhor quer escrever uma nova história para mim e para você. Ele quer fazer uma grande obra em nós, pois a fé, a esperança e a confiança são um dos principais atos para que o Senhor haja em mim e haja em ti. E quando nós pararmos, irmãos, de murmurar, de questionar,
e passarmos a confiar, a descansar, aí nós iremos fazer esta oração em forma de adoração ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e que haja frutos na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam seus mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, dos apriscos, e nos currais não haja gado. Está dizendo o quê? Quando não tiver mais esperança, quando não tivermos mais o que fazer, quando as minhas forças e as tuas não existirem mais, aí a gente vai olhar para os céus, irmãos, e vamos dizer: todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, irmãos, independente das circunstâncias, se alegre no Senhor. Porque Ele, o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. E uma promessa maravilhosa, quando Ele diz a mim e a você, quando você passar a confiar, quando você passar a descansar e viver tudo isso, eu farei, olha só, e faz os meus pés, Ele fará os meus pés e os teus pés como os pés de corças. Vocês já viram o pé das corças? Pequenininho, irmãos. E diz assim, ó, e me faz andar alteiramente. O Senhor diz, Ele fará os meus pés e os teus pés como os de corça. Os pés das corças, elas sobem nas montanhas, irmãos. Os pés delas como se encaixassem entre uma pedra e outra, entre uma rocha e outra. Ali ela consegue se firmar e consegue ter apoio para subir a lugares altos. É esta promessa que o Senhor tem para mim e para ti. Ele fará os nossos pés como os pés de corça, para nós subirmos a lugares altos, preparados por Ele, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Nós não imaginamos, irmãos, esses caminhos que o Senhor tem preparado para mim e para ti. Mas nós sabemos, e quando nós estivermos confiando, enquanto nós estivermos descansando, e em vez de murmurarmos, adorarmos, nós estaremos andando nos caminhos altos que o Senhor tem preparado para nós. Caminhos que só o Senhor tem para mim e para ti. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor me deu, irmãos, neste dia de hoje. Confiando no agir dele, confiando no poder maravilhoso que ele tem, operando milagres e maravilhas no meio de nós. Né? Que esses caminhos altos, irmãos, sejam vividos por cada um de nós. Que nós não venhamos nos apegar aos problemas e às dificuldades que estamos enfrentando ou que venhamos enfrentar. Mas que venhamos lembrar que nós temos um Deus maior e mais poderoso do que qualquer gigante que venha se levantar em nossas vidas. Qualquer leão ou urso que venha querer nos destruir. O nosso Deus é poderoso para poder nos dar força para conseguirmos alcançar, passar pelos obstáculos que venhamos enfrentar. Então, que esta palavra fique em nossos corações, né? Que esta palavra ela venha edificar nossas vidas, porque tantas vezes estamos tão fracos, né? Tão desanimados. Mas o profeta, o Senhor, através da vida do profeta Abacuque, ele vem dizer a mim e a você, independente do que estejas passando, eu estou contigo. Amém?